E aí, pessoal? Beleza? Sabia que a Bíblia, além de histórias fascinantes, também fala sobre comida? E não estou falando só de banquetes épicos, mas de alimentos que encontramos até hoje no mercado. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem gastronômica pelo tempo e descobrir os segredos culinários da Bíblia. Preparem o babador e abram o apetite para conhecimento, porque o cardápio de hoje tá Deus. Se tem um alimento que atravessou os séculos e conquistou o mundo, esse alimento é o pão. Desde os tempos mais remotos, o pão tem sido uma presença constante nas mesas de diversas culturas. Mas não pense que ele era só uma fonte de carboidratos na época da Bíblia. Não. O pão tinha um papel muito mais profundo e significativo. O pão era um símbolo poderoso, carregado de significado. Ele representava a vida, a prosperidade e a conexão com Deus. No deserto, Deus mandou o maná para alimentar o povo de Israel. Esse alimento milagroso era uma prova da providência divina. O maná era como um pão que caía do céu. Imagine a surpresa e a gratidão do povo ao ver esse presente divino diariamente. E na última ceia de Jesus, o pão simbolizava o corpo de Cristo. Esse ato de partir o pão se tornou um dos rituais mais sagrados do cristianismo. O pão daquela época era sem fermento, conhecido como pão ázimo. Ele era feito rapidamente, sem tempo para fermentar, simbolizando a pressa dos israelitas ao deixar o Egito. Era rústico, representando simplicidade e humildade. Esse pão simples era um lembrete constante das origens humildes e da dependência de Deus. Então, da próxima vez que você for comer um pãozinho, lembre-se da sua importância histórica e simbólica. Cada pedaço de pão que você come carrega consigo uma rica herança cultural e espiritual. Ele alimentou gerações, uniu pessoas e até representou o próprio Deus. O pão é muito mais do que um simples alimento. É um elo entre o passado e o presente, entre o humano e Deus. Quem nunca ouviu aquela frase, uma terra que mana leite e mel? Essa expressão, tão antiga quanto a própria Bíblia, evoca imagens de uma terra de abundância e riqueza. Mas o que exatamente significava essa promessa para os povos daquela época? O mel da época da Bíblia era muito mais do que um adoçante natural. Ele era um símbolo poderoso, representando a generosidade da terra e a bondade de Deus. O mel era usado em rituais religiosos, em banquetes e até como presente entre reis e nobres. Ele era um símbolo de fartura, prosperidade e bênção de Deus. A presença do mel em uma refeição indicava que a casa era abençoada e que seus habitantes viviam em harmonia com a natureza e com Deus. Alguns estudiosos acreditam que, em algumas passagens da Bíblia, o mel mencionado era um xarope feito de tâmaras. Esse xarope, conhecido como mel de tâmaras, era amplamente utilizado na culinária e na medicina da época. Essa frutinha era tão popular na região que o caldo dela era doce e saboroso o suficiente para ser chamado de mel. As tâmaras eram cultivadas em abundância, e seu xarope era um ingrediente essencial em muitas receitas tradicionais. Independente da receita, o importante é que o mel sempre representou o melhor que a vida podia oferecer. Seja o mel de abelha ou o mel de tâmaras, ambos simbolizavam a doçura da vida e a promessa de dias melhores. Então, da próxima vez que você saborear um pouquinho de mel, lembre-se do seu significado ancestral. Cada gota é um lembrete da generosidade da terra e da promessa de prosperidade. É prosperidade, é fartura, é a vida dizendo se joga que hoje você merece. Celebre a doçura e a abundância que o mel representa e deixe-se levar pela promessa de dias prósperos e felizes. E por falar em tâmaras, essa frutinha poderosa merece um capítulo à parte na nossa saga bíblica. As tâmaras eram versáteis, nutritivas, fáceis de carregar e cresciam em árvores. Imaginem só a felicidade da galera ao encontrar um oásis no meio do deserto com tamareiras carregadas.
Então, da próxima vez que você comer uma tâmara, lembre-se da sua importância histórica. Ela alimentou povos, cruzou desertos e até adoçou a vida dos nossos ancestrais. Preparem as taças, porque agora vamos falar da bebida dos antigos, o vinho. Uma bebida que atravessou séculos e civilizações, carregando consigo histórias, tradições e simbolismos profundos. Desde os tempos antigos, o vinho tem sido uma parte essencial das culturas ao redor do mundo. Na Bíblia, a videira, a planta que dá origem às uvas e ao vinho, era muito mais do que apenas uma fonte de bebidas alcoólicas. Ela era um símbolo poderoso e multifacetado, representando não apenas a bebida em si, mas também a conexão entre Deus e o terreno. Ela representava a paz, a prosperidade, a fertilidade da terra e a bênção divina. A videira era um sinal de que a terra estava sendo abençoada, que havia abundância e que as pessoas poderiam viver em harmonia e prosperidade. E o próprio Jesus usou o vinho para representar o seu sangue durante a última ceia. Este ato simbólico transformou o vinho em um elemento central da fé cristã, um símbolo de sacrifício e redenção. O vinho daquela época era mais fraco, menos alcoólico, mais parecido com um suco de uva fermentado. A fermentação era um processo natural que preservava a bebida e a tornava segura para consumo, especialmente em tempos onde a água potável nem sempre estava disponível. Era uma bebida que unia as pessoas, celebrava a vida e deixava todo mundo mais leve e feliz. Em festas e celebrações, o vinho era um elemento central, trazendo alegria e fortalecendo os laços sociais. Assim, o vinho não era apenas uma bebida, mas um símbolo de união e celebração da vida. E para fechar o nosso banquete bíblico com chave de ouro, vamos falar do ingrediente mágico que todo mundo ama, o azeite de oliva. O azeite de oliva era tipo um tesouro nacional, um símbolo de status e poder. Era usado para tudo na comida, para acender lamparinas, para fazer perfumes, cosméticos e até para curar feridas. Então, da próxima vez que você usar um fiozinho de azeite de oliva na sua comida, lembre-se do seu significado ancestral. É saúde, é sabor, é história, é tradição. Viu só como a comida é muito mais do que algo para matar a fome? Na Bíblia, cada alimento tinha um propósito, um significado maior. Agora, toda vez que você comer algum desses alimentos, vai se lembrar que eles carregam não só sabor, mas também história e espiritualidade. Até a próxima!